Você conhece a história bizarra por trás da criação da Barbie? E se eu te contar que a sua inspiração veio de uma mulher da vida? Pois é, por incrível que pareça, a loira preferida das menininhas foi baseada numa prostituta das histórias em quadrinhos. A Bild Lilly foi uma personagem alemã criada no começo dos anos 50 e que fez tanto sucesso entre os homens que acabou ganhando uma versão boneca, com roupas bem sexys para satisfazer a fantasia dos marmanjos. E em uma viagem à Alemanha, a esposa do dono da Mattel acabou a descobrindo e gostou tanto de ver uma boneca com corpo adulto, vale lembrar que até então só haviam bonecas bebês, que decidiu fazer uma cópia dela nos Estados Unidos, mas para vender como um produto infantil. É óbvio que isso foi plágio e deu muito rolo na época, mas como a Mattel já tinha ficado trilhardária por causa do novo brinquedo, bastou desembolsar uns milhõezinhos para tudo ficar resolvido. E quem diria que a primeira profissão da Barbie foi justamente a profissão mais antiga, de incentivo à anorexia até a gravidez na adolescência. As Barbies de antigamente definitivamente eram um mau exemplo para as crianças. A Barbie babá, que foi uma das primeiras profissões que essa boneca teve, poderia ter sido um brinquedo comum, se ela não trouxesse junto um livro com seu plano de dieta, que continha apenas uma página, onde estava escrito "não coma". E o resultado desse regime a gente pôde ver 2 anos depois, com a Barbie Festa do Pijama, que trazia como acessório uma balança que sempre marcava 110 libras, uns 15 quilos abaixo do que uma mulher do porte da Barbie deveria ter se realmente existisse. Outra versão dessa boneca que gerou muita polêmica é essa aqui, que sugere uma gravidez na adolescência. Isso porque quem aparece grávida é a Midi, a menor e mais nova entre todas as amigas da Barbie. Sem contar que essa barriga removível com um bebê dentro do corpo é algo realmente muito bizarro. Mas e aí, qual delas você achou mais polêmica? Hoje eu quero mostrar pra vocês mais algumas Barbies polêmicas, algumas bonecas que deram o que falar e que com certeza a Mattel se arrependeu muito de ter feito. Como a Teen Talk Barbie, lançada em 91, uma boneca que repetia algumas frases bobas, como "adoro fazer compras", mas que acabou revoltando a Associação de Estudantes Americanas por causa de uma gravação que dizia "eu odeio matemática". E isso deu uma confusão enorme lá na época, ao ponto da Mattel tirar as bonecas de circulação para poder remover as falas. Porém, tarde demais, né? E o resultado é que até hoje a Barbie carrega uma fama de não ser fã de estudos. Uma outra comunidade que se sentiu ofendida foi a de pessoas com deficiência, tudo por causa de uma boneca com cadeira de rodas lançada em 97, e que, apesar de aparentemente inclusiva, trazia um grande problema. A cadeira não entrava nos elevadores e as portas da casa da Barbie. Mas e você? Acha que essas bonecas foram realmente ofensivas? Você sabia que a Barbie e o Ken já passaram um tempo separados? Pois é, até o casal perfeito já passou por problemas, e o término teve tudo a ver com a aparência. Então, desde sua criação, o namorado da Barbie já passou por muitas mudanças de design, até para acompanhar a moda de cada época, né? Porém, nenhuma foi tão grande como a do começo dos anos 2000. Foi nesse período que a Mattel contratou um estilista de Hollywood para dar uma repaginada no personagem. E como forma de criar marketing para essa mudança, eles decidiram separar o casal mais famoso do mundo. No ano de 2004, a empresa retirou das lojas todos os bonecos Ken e criou para Barbie um novo namorado, o australiano Blaine. E só 2 anos depois que o Ken voltou a ser vendido, mas dessa vez com uma nova aparência, como se ele tivesse mudado de visual para impressionar a garota. E pasmem, o casal só reatou oficialmente em 2011, ou seja, depois de 7 anos de separação. Você já ouviu falar da Barbie japonesa? A boneca que, assim como todo mundo lá no Japão, também veste uma armadura e luta contra monstros gigantes? Então, no começo dos anos 80, a Mattel fez uma parceria com uma empresa de brinquedos japonesa para lançar uma versão da Barbie lá na Terra do Sol Nascente. E eles, obviamente, fizeram algumas mudanças no seu design, até para poder adaptá-la ao estilo de bonecas orientais. Eles diminuíram uns 2 centímetros do seu tamanho, aumentaram seus olhos e fecharam a sua boca. E esse brinquedo, obviamente, se tornou um grande sucesso, tanto que a empresa japonesa decidiu continuar a produzindo sozinha, mesmo após o fim do contrato com a Mattel. Porém, a partir de então, ela foi rebatizada para Jane. E lá nos anos 2000, para coroá-la como uma autêntica produção do Japão, essa boneca acabou ganhando uma série stop motion no estilo tokusatsu, onde ela e suas amigas se transformavam em umas espécies de Power Rangers para lutar contra monstros gigantes que atacavam a cidade. Sabe a Suzy, aquela boneca que a gente tinha orgulho de dizer que era brasileira e uma rival à altura pra Barbie?
Então, desculpa vir aqui acabar com a sua infância, mas ela não foi criada no Brasil. Bom, pra quem não sabe, vários brinquedos da Estrela, como a Supermassa, o Cara a Cara e o Jogo da Vida, são versões nacionais de produtos criados lá nos Estados Unidos. E com a Suzy não é diferente. A sua versão original se chamava Tammy, uma boneca criada lá nos anos 60 pela Ideal Toy Company e que acabou sendo licenciada para alguns países, como no Reino Unido, onde ganhou o nome de Cindy, e o Brasil, onde passou a ser produzida pela Estrela e recebeu o nome de Suzy. É bom falar que no começo a Estrela realmente tinha parceria com os norte-americanos para fazer essas versões brasileiras. Porém, de uns anos pra cá, aparentemente ela começou a fazer isso de uma forma meio ilegal. Tanto que a Hasbro conseguiu impedi-la judicialmente de continuar vendendo esses brinquedos aqui. Você sabe como Dora Aventureira foi criada e por que ela ganhou uma versão adolescente? Bom, esse desenho tem tecnicamente duas inspirações. A primeira vem de dois programas da Nickelodeon que estavam fazendo sucesso lá no final dos anos 90, que eram um Pequeno Urso, que tinha um estilo mais narrativo, onde cada episódio mais parecia um livro infantil, e as Pistas de Blue, que possuíam um estilo interativo, onde o apresentador conversava com quem estava assistindo. Já a segunda inspiração vem daqueles jogos para computador bem infantis, onde os jogadores têm que encontrar no cenário algo que o jogo está pedindo. E se você notar bem, Dora Aventureira é literalmente uma mistura de tudo isso. Tem a historinha, a personagem quebrando a quarta parede para conversar com a gente e até mesmo o cursor dos jogos para encontrar os elementos no cenário. Já o desenho da Dora adolescente foi uma iniciativa da Mattel, que viu o potencial que a Dora tinha entre as meninas e fez uma parceria com a Nick visando a venda de bonecas. Você sabia que a Dora deveria ter sido muito diferente da versão que nós conhecemos e que por muito pouco nós não tivemos uma coelha aventureira? Pois é, lá no final dos anos 90, quando esse desenho começou a ser produzido, a única coisa que a Nick tinha certeza é que a história seria uma aventura interativa, no estilo daqueles jogos infantis para PC. E a primeira ideia foi adaptar o livro Conto de Benjamin Bunny, onde teríamos um coelhinho como protagonista, que iria se aventurar pelo bosque ao lado da sua mãe. Inclusive é por isso que o inimigo da série é uma raposa, um predador natural desse tipo de animal. Bom, mas essa ideia não foi muito adiante, e a personagem acabou virando uma garota comum, só que a princípio loira de olhos azuis. Porém, os executivos queriam que a série também fosse educativa, e como naquela época havia uma grande pressão para os desenhos trazerem mais representatividade, eles decidiram então unir o útil ao agradável. E foi assim que a Dora foi transformada numa garota latina, que na versão original ensinava espanhol para as crianças. Você sabe que bicho era o Melocoton? Para quem não lembra, esse personagem surgiu como fantoche na primeira versão do Bom Dia e Companhia, sendo representado a princípio como uma espécie de cobra, que só aparecia do pescoço para cima para interagir com a apresentadora, que era a Eliana. Vale lembrar que nessa época o cenário do programa representava uma casa, e no especial de Dia das Crianças nós descobrimos que nesse lugar havia um porão, que era uma espécie de mundo mágico do Melocoton, e que ele inclusive não era uma cobra, mas sim uma espécie de bicho-papão, um bicho-papão do bem, para tirar o medo das crianças. Bom, e ele fez tanto sucesso que mesmo depois da Eliana sair, ele continuou aparecendo esporadicamente ao lado da nova apresentadora, até desaparecer completamente em 2003, devido ao corte de gastos que o SBT fez no Bom Dia e Companhia. É legal falar que o Melocoton fez um enorme sucesso como um brinquedo, e também ganhou seu próprio CD. Como curiosidade, o personagem original tinha a voz do Chiquinho, e dentro da roupa estava o falecido Pitoco. Se você cresceu nos anos 90, você vai lembrar desses bonequinhos aqui. Pra quem não lembra, nessa época houve uma modinha meio tosca de colocar esses bichinhos de pelúcias com ventosas nas mãos, grudados nas janelas dos carros. Mas você sabia que esse brinquedo não foi criado para essa finalidade? Pois é, na metade dos anos 80, o criador do Garfield, pensando em lucrar ainda mais com seu personagem, decidiu transformá-lo num bichinho de pelúcia com velcros nas patas, para que as crianças pudessem grudá-lo nas cortinas das suas casas. Porém, houve um erro na hora de mandar as instruções para a fábrica, e os gatinhos acabaram vindo com ventosas ao invés de velcros. E para evitar os custos de mandar refazer tudo, eles decidiram vender desse jeito mesmo. Só que eles não imaginavam que as pessoas iriam gostar tanto desse brinquedo ao ponto de usá-los como um acessório de decoração para os seus carros. E foi assim que o engano bobo, ou uma mera falta de comunicação, criou uma modinha a nível mundial.